E aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, o seu podcast para falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha, depois que o treino acaba, mas nunca acontece? Sempre tem alguém atrasado para voltar para casa ou para ir para o trabalho? Então, aqui é o lugar. Vamos falar tudo sobre o judô. Salve galera, Denis aqui. Fala galera, aqui é o Jacques Gemo, no tatame para filosofar sobre kata. Vem com a gente. No tatame para filosofar sobre kata. Fala galera, aqui é Wanderson falando, espero que vocês estejam todos bem. Bom pessoal, e a nossa conversa hoje, como nossos amigos já adiantaram, é kata. O assunto vai ser kata, o que é kata, qual a importância, por que praticar, por que não praticar, no judô, em outras artes marciais. A gente vai conversar e discutir aí o que a gente acha, o que a gente entende sobre esse item dentro das artes marciais. E assim, né, Denis, só adiantando pro pessoal que tá ouvindo aí, o kata em si é um baita de um assunto extenso, né, tem bastante coisa para discutir, então obviamente que você não vai ouvir tudo nesse episódio necessariamente, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre kata aqui hoje, né, vamos ver até onde a gente vai chegar aqui, mas obviamente que vão ter outros episódios abordando outras partes específicas sobre esse assunto, inclusive mais pra perto do episódio a gente repete as nossas redes sociais, mas fica aí o convite para sugerir temas, questionamentos e apontamentos, né, sobre os katas ou outras curiosidades que vocês queiram falar sobre artes marciais e os katas correspondentes a elas, né? Legal, Wanda, é legal você reforçar isso porque a gente não vai falar mesmo sobre katas em específico, né, nomes, técnicas e tal, a gente vai falar sobre o conceito kata dentro das artes marciais, né? Até porque o podcast ainda continua sendo um podcast, não uma palestra de 20 horas a gente não quer dar aula aqui, né? A gente quer conversar sobre o assunto. Eu adoro palestra. Eu gosto também, mas quando eu olho um podcast, tipo, mais do que 4 horas, já imaginou? É pra pegar e dormir, assim, no sofá, assim. Vira um nananenê, assim. Bom, galera, então vamos começar pela palavra kata, né? Antes de falar sobre o que é kata, vamos falar sobre a palavra, né? É uma palavra japonesa que tem alguns significados, né? E no judô a gente encontra 2 significados principalmente, né? Vocês querem falar sobre isso? No judô a gente encontra kata de 2 maneiras, né? A primeira maneira, ela quer dizer mais ombro, né? E ele é utilizado principalmente para nomear as técnicas. Então a gente tem o kataguruma, kata otoshi e outras técnicas que tem a palavra kata, né? Que é relacionado ao ombro, né? Que o ombro participa da técnica, né? Isso aí, o ombro participa da técnica. E outra maneira de encontrar a palavra kata, ela tem um significado de forma ou de modelo, né? Que aí já é utilizado para falar dos katas do judô mesmo, né? E também tem outras questões, né? Como forma de caminhar, forma de pegar. Se você percebeu, o termo kata também tá... É bem observado. Tá inserido ali, né? Não só no kata em si. Kumikata, né? Isso. Hidari kumikata, migi kumikata e por aí vai, né? Isso mesmo. Até interessante de comentar, né? Que a palavra kata, apesar dela estar escrita da mesma forma, né? Em japonês, o kanji, ele é diferente. Uia! De quando ela é utilizada para forma ou modelo, para quando ela é utilizada como ombro, né? É mesmo? Rapaz, vivendo e aprendendo, hein? Até a gente vai deixar aí no link do episódio as formas de escrever kata no judô, né? Mas é muito diferente, assim? Você consegue dar algum nível de detalhe, assim, para quem tá ouvindo? É um pouco diferente, Vandão. Eu não tenho muito nível de detalhe, não. Pelo que eu sei, pelo pouquíssimo que eu vejo de aulas de japonês no YouTube, eu vejo muita coisa aleatória, sabe? E é bem comum, é bem comum, assim, a escrita, o desenho, enfim, o símbolo, né? Ser totalmente diferente e eles usam a mesma palavra para falar daquilo e às vezes o significado também é totalmente diferente, sabe? É bem diferente da língua portuguesa, né? Porque se a gente
Isso também acontece, né, no português, né? Sei lá, a palavra manga pode ser uma fruta, pode ser uma parte da roupa. Tem regiões do Brasil que significa chuva. Mas assim, a pronúncia e a escrita são a mesma coisa, né? Só o significado que muda. Mas no japonês tem essa peculiaridade aí também de mudar a forma de escrever, mudar o significado e só a pronúncia ser igual e tal. No kanji, eles eram uma arte, né? Então eles tentavam interpretar a palavra no desenho, né? Legal. Aí daí as diferenças. Entendi, caraca. Uma coisa que eu achei interessante quando eu tava pesquisando sobre kata, né? Kata é forma, né? O significado da palavra de kata é forma. Só que o significado, a gente não transpõe aqui pro Brasil como forma, né? Vamos estudar as formas do judô. Não, vamos estudar os katas do judô. Vamos estudar os katas de outras artes marciais. A utilização do kata com a padronização de formas de aplicações de técnicas de uma determinada arte marcial, ela tá muito mais ligada ao ocidente. E isso eu tava achando muito interessante, né? E tanto que a palavra kata, né, como forma, ela varia de arte marcial para arte marcial. Por exemplo, no Kung Fu, ela vai se chamar Taolu, forma mesmo, né? Aí tem essa pegadinha com o que eu tô falando aqui pra vocês. Ou Kati. E já nas artes marciais coreanas, como Taekwondo, vai se chamar Ponsai. Lá eles também aceitam forma. Se você que pratica Taekwondo eu estiver falando groselha, você corrige nós aí. É nóis. As pronúncias provavelmente não vão sair perfeitas, né? Mas dá pra entender. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Essa questão de usar a palavra kata pra se referir aos katas, é mais do ocidente e tal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você tá querendo dizer é assim, é que, por exemplo, no japonês, é como se ele estivesse usando a palavra forma mesmo, né? Então, é como se nós estivéssemos falando, nós estaríamos falando forma de arremesso, forma de domínio. Só que como não é a nossa língua, a gente usa uma outra palavra pra se referir a isso. Seria isso que você tava querendo dizer? Que existe uma questão de linguística aí, né? Aquela questão de significado que a gente dá, né? É tipo hot dog e um pão com salsicha. Entendeu? A gente pode falar pão com salsicha, mas a gente fala hot dog. A gente pode falar pão com carne, mas a gente fala de hambúrguer. A mesma coisa seria kata. Se a gente traduzisse do português e utilizasse a palavra em português, seria forma. Vamos treinar as formas, né? Como é de fato o significado da palavra no Japão. Legal. Né? Mas não, a gente no ocidente trouxe a palavra no seu original como kata. Uma boa observação, meu jovem. Obrigado. Disponha. Bom, galera, a gente falou sobre o significado da palavra, né? E aí eu acho que vale a gente entrar no assunto de o que é realmente o kata, do que se trata. E aí eu queria propor uma situação pra vocês. Lá vem. Provavelmente quem está ouvindo nosso podcast conhece alguma coisa de judô. Ou não, né? Vai que tem alguém que tá querendo despertar a vontade de treinar judô aí. Pode ser. Mas eu queria propor uma situação, se vocês tivessem que explicar pra alguém o que é kata. Se alguém que não é das artes marciais chega pra você, o que é esse tal de kata? Como que vocês explicariam? Como que é na cabeça de vocês, de fato, o que é kata? Denis, eu peguei um trecho do Judô Kodokan que ele fala um pouquinho sobre o kata, né? E aí ele fala assim, que o kata é uma seleção de técnicas, modelos, que auxiliam na compreensão das bases teóricas do judô. E também eu acompanhei um vídeo do Judô Tatame com o Sensei Galileu, que ele fez uma analogia muito boa com a dança, que vai muito de encontro com o meu entendimento do kata também, né? O kata ele é como se fosse uma coreografia. São movimentos que são sequenciados, combinados, padronizados. Só que diferente da coreografia, o entendimento de coreografia que a gente tem aqui no Brasil, né? Que ele remete mais a uma simulação, a uma coisa falsa. Apesar dele ser combinado, eles são movimentos, vamos dizer, reais, né? São sequências de golpes que vão ser aplicados. A pessoa que estiver recebendo esse golpe vai cair, vai ter uma intensidade, né? E uma seriedade de uma luta, mas ela já está esperando aquela sequência, né? Aquela sequência de golpes. Então, assim, é algo praticamente combinado entre as partes, né? É um acordo, mas é algo real, né? Eu vou deixar o link desse vídeo do Judô Tatame na descrição do episódio. É interessante você falar isso,
não que esteja errado, mas como você citou, pode trazer uma má interpretação. Acho que até pelo entendimento que a gente tem, eu acho que mais pra frente a gente pode falar isso, né? Por que, sei lá, existe dificuldade de praticar o kata, mas eu acho que a interpretação que a gente tem desses termos, de ensaiado, de dança, eu acho que afasta um pouco as pessoas de entender realmente o que é o kata, né? Porque foi o que você falou, é ensaiado, alguém tá esperando, então acho que traz essa sensação pra muitas pessoas, né? De que não é legal, de que não é real, de que não funciona, né? Então, apesar da explicação e da comparação, acho que está certa, mas a forma que a gente entende esses termos, né, pode trazer uma má interpretação aí, mas eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Então vamos lá, né? Eu vou explicar o que é um kata para um leigo. Da maneira mais simples possível, eu diria que o kata são um grupo de técnicas aplicado de uma determinada forma específica, onde no caso específico do judô, um vai entrar e o outro vai receber, e cujo objetivo seria o estudo aprofundado de determinados fundamentos do judô. No caso de outras artes marciais, onde você tem kata que você pratica ele solo, você também aprofunda os conhecimentos sobre os fundamentos daquela arte marcial, com a diferença de que você não tem um uke ou alguém para receber essa técnica. Você acaba estudando os movimentos de uma forma imaginária, como se alguém estivesse aplicando aquelas técnicas. A diferença específica no caso do judô, pelo menos dos katas que eu conheço, né, e aí eu posso estar incorrendo no erro, desculpa aí, de que não é imaginário, né? São golpes reais que você tá aplicando em uma outra pessoa que vai receber esses golpes. É que o judô é difícil de praticar sozinho, né, Vandão? Por mais que existam meios aí de treinar com pesos, com elásticos, é muito complicada a efetividade do treino de judô sem mais alguém. É que no caso do judô especificamente, eu não vou me alongar muito aqui, a gente tem o kata de Atemi, né? E é feito... Então, esse seria praticado sozinho, eventualmente, né? Esse permitiria a prática sozinho. Bem lembrado. Mas ele nem tá listado entre os 7 katas, né? Então... Esse inclusive é o kata para educação física do Japão, né? Exato. Mas ele nem tá listado... Não é que ele não é um kata oficial, mas ele nem é listado como entre os katas de exibição, digamos assim, né? Então, apesar de ele ser um kata de golpe, que você eventualmente pratica sozinho, ele não integra o grupo de katas do judô que é costumeiramente estudado, digamos assim. E é uma exceção, né? Todos os outros são feitos... Exatamente. Acho que o judô tem essa particularidade aí, que ele tem essa dificuldade de acontecer sozinho. É que vale pontuar de que existe a exceção, né? É verdade. Senão parece que a gente tá dizendo que não tem, né? Apesar de concordar com o que vocês falaram, eu vejo de uma forma até mais simplória, sabe? Pra mim, o kata são golpes, são sequências pré-estabelecidas ali pelo criador ou pelos co-criadores de fundamentos daquela arte marcial, né? Então, o que, por exemplo, pro futebol é passe, é drible, enfim, usando comparação aí com esportes mais populares, né? A arte marcial, ela tenta também criar a sequência de fundamentos dela, né? Então, eu enxergo o kata na arte marcial como técnicas básicas, como um roteiro a ser seguido, o passo a passo para você fazer o arroz com feijão, para você fazer o básico, sabe? Então eu entendo que o kata, ele é a arte marcial pura, sabe? O criador ou os co-criadores, enfim, cada arte marcial tem a sua história. Se você quer aprender aquela arte marcial, você vai no kata, que é ali que essas pessoas colocaram o arroz com feijão, o básico, o alicerce, sabe? Ali, pra mim, tá a arte marcial pura. Então, em resumo, seria isso, né? Uma sequência pré-estabelecida de técnicas e movimentos que transmitem a essência daquela arte marcial nos seus golpes, nas suas técnicas, nos seus movimentos e tudo mais. O Sensei Kano falava disso, né? De começar a ensinar o judô através do kata, né? Olha só. Então vai bem em mim isso que você falou. Pô, legal. Agora é o seguinte. Você é um leigo, Jax. Você escuta o Denis falando. Você entendeu? Eu acho que eu falhei na missão, né? Ele não falhou muito não, mano. Porque ele falou ele comparou com o futebol, defender, né? O cara vai defender, meu Deus. O cara vai defender. Ele não joga bola. Mas comparou com o futebol, eu acho que deu bom ali, mano. Comparou com o futebol, tá tudo certo. Entendi. Puta merda. Tá Você bom. vai sair um Neymar depois que o Denis falou? Não vai. Mas pelo menos bola você vai saber o que é. Porra. Tá bom.
Eu fui ofendido, mas vou fingir que fui elogiado. Sensacional. Ai, caramba. Bom, então agora que a gente já sabe o que significa a palavra kata, a gente sabe que existe kata em outras artes marciais e a gente já sabe o que é kata, vamos evoluir e falar a importância do kata, né? Eu acho que a gente meio que acabou esbarrando nisso, mas vamos tentar aprofundar nisso. Qual a importância? Por que tem kata em arte marcial? Porque em artes marciais diferentes tem esse mesmo conceito? Para que serve? Qual é o benefício? Qual é o intuito? Enfim, tentar olhar por esse ângulo aí. Você sabe que o kata, eu tava dando uma olhada nisso, né? Assim, o que eu entendo da importância do kata nas artes marciais, tirando esses objetivos que a gente comentou, né? De estudar os fundamentos, aprofundar o conhecimento nisso, né? Existe uma questão de você internalizar os movimentos e técnicas de um kata, né? De forma que podem ser executados sem pensar ou hesitar. E é muito rico o estudo do kata, e aí a gente consegue falar do judô, né? Porque a gente vê realmente todos esses fundamentos e como a prática deles enriquece a própria aplicação desses fundamentos no seu dia a dia no dojo. No Nage no Kata, por exemplo, que é o kata mais básico, digamos assim, ou o que a gente primeiro estuda, né? A gente entende a posição do Seizá, entende a posição do comprimento, o caminhar em Tsugiyashi, o caminhar em Tsuriyashi, movimento lateral. São esses fundamentos básicos que a gente aprende no primeiro dia de aula e a gente percebe que o kata ele já está empregando tudo isso. Né? Não só isso, né? A gente tem técnicas onde a ideia do kata é você estudar essas 15 técnicas, no caso do Nage no Kata, de forma que você consiga aplicar elas sem pensar ou hesitar. E isso é muito rico para a prática do judô como um todo, né? Então, por exemplo, o Ippon Seoi Nage, que é um dos golpes no Nage no Kata. Uma vez que você estuda o Nage no Kata no começo da prática do judô, cara, você tá aprendendo uma técnica de Teowaza, né, golpe de braço, de forma que o domínio dela faz com que você aplique ela no dia a dia, no Randori, de maneira fluida, sem que a sua mente passasse pelo processo de aplicação do golpe, né? Você já conhece o movimento, seu corpo já internalizou ele, é basicamente uma questão de você querer aplicar. E o kata, ele traz muito disso, né? Ô, Vana, eu preciso te dizer que eu aprendi a fazer o Uchimata treinando o Nage no Kata. Achava que sabia fazer o Uchimata antes do Nage no Kata e não sabia. Comecei a treinar o Nage no Kata, fazia o Uchimata, achava que sabia, mas não sabia. Tá? Depois de um bom tempo treinando o Nage no Kata, que eu fui entender de fato o Uchimata, aquelas formas de girar. E aí eu aprendi de verdade qual é o fundamento do Uchimata. E eu não tinha conseguido ainda aprender isso fora do kata. Ele parece muito estranho, ele parece diferente, ele parece errado quando você começa a aprender, porque tá fora de contexto, porque você não tinha visto aquilo ainda. E só com o kata que hoje eu posso afirmar que eu sei fazer um Uchimata. Antes eu não sabia. E aí foi o kata que me propiciou isso aí. É até interessante você comentar isso, Denis, porque quando você faz o Uchimata, né? A movimentação que você faz, que o que faz, seria a mesma movimentação de um Randori, né? Sim, verdade. Se o que fizer aquela movimentação no Randori, você consegue fazer o Uchimata daquela mesma maneira, né? Porque você já tem aquela forma bem treinada, né? E você não precisa esperar ele fazer natural, você também consegue provocar que ele faça aquela movimentação. E eu só entendi isso com o Nage no Kata, antes eu não entendia isso. Até o Vandão comentou de fundamento, e um fundamento que a gente treina muito, que são as quedas, só no kata você consegue compreender a maneira correta de cair. E diferentes formas, né? De diferentes formas, e delimitar um espaço, vamos dizer assim, né? Porque quando você cai num Randori, você cai, vamos dizer, de todos os ângulos, né? Você cai do jeito que dá, né? Coisa não esperada, do jeito que dá. Quando você tá no kata, você tem uma maneira correta de cair. Você tem um local para cair, daquela distância, né? Vamos dizer assim. E se você não consegue fazer aquela queda com aquele controle, né, da queda, que você não vai fazer uma queda de qualquer maneira, você vai fazer uma queda bem controlada para conseguir fazer o próximo movimento. Precisa de uma consciência corporal, né? Legal. Não, e assim, vale reforçar você ouvinte
que o Jax é um baita de um o quê? É um baita de um o quê? O quê? O quê? Mas o que é o quê? O que é o quê? Opa, o que é o quê? Ah, gente. Vai lá, Denis, para um leigo, o que é um o quê? Galera, então só pra reforçar, o que é aquela pessoa que recebe os golpes, né? O Tori é quem executa o golpe atacando e o que é aquele que recebe, né? Então nos katas a gente tem pré-definido quem é o Tori e quem é o que, então quem vai fazer os golpes, quem vai atacar e quem vai receber, né? E aí a gente tá comentando essa importância aí de quem vai receber o golpe, de quem vai fazer as quedas, né? Não, então, e aí retomando o assunto do kata, né, e aí todo esse valor que o Jax comentou, né, e o kata, ele realmente é isso, assim, é representação de um combate real e te prepara para um combate real baseada num grupo de técnicas definidas pelo Jigoro Kano e pelos mestres que auxiliaram ele no processo de elaboração dos katas do judô, né? Então, isso é muito rico, o estudo dessas técnicas por conta disso, né? Todo esse automatismo psicológico, né, que a gente está comentando, né? Assim, mal comparando também, né? A gente também consegue ter esse automatismo no Uchikomi, né? Exato. Quando você faz o Uchikomi de uma única técnica, fica repetindo ela muitas vezes, corrigindo o movimento. O kata é mais ou menos isso, mas você tá aprendendo várias técnicas e com vários movimentos e mais os fundamentos que estão envolvidos, né? Então tá mais ou menos nessa mesma direção, né? E você sabe que tudo isso explica, né? Isso justifica, na verdade, duas coisas, né? Uma em relação ao mal comparando o que você comentou do Uchikomi, né? Isso justifica o porquê que a gente tem que fazer as repetições de técnicas o mais perfeito possível, né? Dentro daquilo que a gente está idealizando como técnica a ser aplicada no combate, a gente precisa fazer ela da maneira mais verídica, mais fiel ao que a gente deseja aplicar no combate, para que a gente consiga aplicar a técnica do jeito que a gente está imaginando no combate. A mesma coisa agora sim no kata, a importância do treino do kata, vamos lá, entre aspas, sem corpo mole, sabe? Com o rigor que o kata pede. Então, a pessoa que vai receber a técnica, ela tem que estar pronta para receber a técnica, e não mole e tudo mais, o que prejudica todo o desenvolvimento da técnica, tanto por parte de quem vai atacar, quanto quem vai receber. Então você aí que fica fazendo corpo mole na hora de cair, vai ser pior para você, amigão. Fica a dica. E da mesma forma, quem vai fazer a técnica, ela tem que estar excessivamente preocupada com o quão correto é os movimentos que ele está aplicando. Porque por mais que a gente valorize a parte plástica do kata, existe uma parte técnica e a forma correta mesmo, né? A forma que a técnica pede para ser executada. E essa questão do corpo mole, Vandão, realmente acontece, e eu acho que é falta de compreensão do praticante. Acontece muito. Né? Verdade. Eu acho que é falta de compreensão, né? Até pelo que a gente comentou anteriormente, de achar, é ensaiado e tal. E a pessoa não compreende que o kata é uma simulação do combate, né? Então, não é só o Tori, né, aquele que está executando a técnica, ir lá e executar, né? O que ele tem que se comportar como se comportaria se estivesse recebendo num combate real, né? Então o corpo ele tem que oferecer uma resistência adequada para a técnica, enfim, quando ele vai fazer um determinado movimento. Então eu acho que é falta de compreensão ainda de entender o que é o kata, né? De que realmente é a simulação de um combate. E uma coisa que o Gemo falou agora de pouco, ele comparou o kata com o Uchikomi. E pra mim, um é a extensão do outro, sabe? Eles são parecidos com um único detalhe, né? Pra mim, o kata e o Uchikomi, eles fazem parte do treinamento como melhoria da técnica. Só que a única diferença é que o Uchikomi ele é mais livre, né? Então ele te dá mais possibilidade de criatividade. É claro, desde que seu sensei não proponha algo. Mas ainda assim você tá dentro da criatividade e da liberdade dele, né? Então no Uchikomi você faz a técnica que quer, a combinação que quer, no tempo que quer, seja partindo do sensei ou do aluno. E o kata não, já foi pré-estabelecido.
já pelos criadores ou co-criadores e tal. Então eles entenderam que aquilo era fundamental. Então, olha, toda vez que você fizer o kata X, você vai fazer tais movimentos, porque a gente sabe que isso é importante. Ponto. A hora que você for fazer o Chikome, aí é a sua liberdade, é o seu entendimento para treinar aquilo que você acha importante, né? Então, ambos fazem parte da melhoria e da lapidação da técnica, só que cada um com esse detalhe. Um pouco mais livre, um pouco mais criativo, e o outro não, um pouco mais direcionado pelo aquilo que os fundadores já previram. É legal, Denis. A questão do Chikome, ele te dá mais liberdade mesmo, mais pra ser criativo, né? Uma outra coisa interessante que eu acho nos katas na arte marcial é quando por algum motivo falta vigor físico no praticante, e isso permite que ele continue praticando a arte marcial, sabe? Então, em situações onde a pessoa está numa idade avançada ou com uma alimentação física, seja qual for o motivo, ou até sem condicionamento físico, a pessoa ela consegue praticar a arte marcial sem se desgastar, sem se expor a um risco que o Randori tem, né? O Randori é a simulação da luta, é algo que exige mais vigor, que exige mais impacto, e talvez o corpo da pessoa não esteja em condições de aguentar aquilo, né? Então, se a arte marcial fosse só o Randori, muita gente fica de fora. Com a possibilidade do kata, permite que a pessoa tenha a mesma aplicação técnica, mas com impacto físico menor, né? Então, quando o praticante da arte marcial entende a necessidade e pratica mais o kata, eu acho que ele aumenta até as possibilidades de treinamento referente à capacidade do corpo, né? E acaba prolongando o treinamento, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que começou jovem treinando judô, passou ali da fase de competição, ficou mais velho, ele conseguiria continuar treinando o judô através do kata, né? Sim, E até alguém ingressando de mais idade, né? Sei lá, imagina uma pessoa de terceira idade querendo ingressar no judô. Hoje eu não vejo essa realidade na maioria dos dojos, né? Porque se você pensar que, né, eu até quero questionar isso para vocês mais para frente, mas não é comum se praticar o kata, né? Não é todo lugar, não é todo dojo. E aí, quando não tem kata, não é todo mundo que consegue treinar judô, né? Então, uma pessoa de terceira idade consegue entrar num tatame, consegue entrar num dojo para fazer um Randori? Eu acho que não, né? Então, se um determinado dojo adota a prática do kata como algo rotineiro, né, uma pessoa com mais idade conseguiria ingressar tranquilamente. Até um ponto interessante sobre os katas é que antigamente o Sensei Kano dizia que o Jujutsu era ensinado através dos katas e não se praticava o Randori, né? Assim, quando eu vi isso, o meu entendimento sobre a prática do kata, né, era mais voltado para a questão de risco, né? Porque como antigamente as técnicas eram muito marciais, vamos dizer assim, né? Elas envolviam uma questão de lesão ou de até óbito, né? Vamos dizer assim, né? Quando você ensinava um movimento só pela prática, pela forma, né? Reduzia esse risco, né? Porque você estava só orientando aquele movimento, né? Fazendo de uma forma mais segura, mais controlada, né? E não mais agressiva como no Randori, né? E isso possibilitava passar aquele conhecimento para frente, né? Porque ele poderia passar isso para uma pessoa, daqui a pouco ele virava mestre naquela arte, ele poderia passar para frente novamente. Então isso dava mais possibilidades, né? Pô, é legal você falar isso, Gêmeo, porque assim, essa comparação, né? Esse conceito que você tá trazendo, que o Jigoro Kano falou, eu percebo que o Aikido manteve mais isso do que a gente do Judô, né? No Aikido não tem Randori, né? Não sei se eles usam os mesmos termos, mas comparando os termos, eles têm o Chikome e Kata, né? Eles não têm, porque realmente as técnicas são bem contundentes, né? Principalmente questão de torção, de articulação. E um ponto interessantíssimo que você falou agora é essa questão do kata possibilitar passar à frente, né? Porque na minha visão, não fui eu que criei esse conceito, você vê outras pessoas falando disso, mas na minha opinião, é o principal motivo de existir kata nas artes marciais,
é essa possibilidade de passar à frente, né? De ter um registro das técnicas para elas não se perderem, né? Então eu fico imaginando a dificuldade da escrita, do papel, de manter um papel, né? Se a gente for pensar que a impressora ou a prensa, né, foi inventada lá por 1500, então antes disso era tudo à mão. Vai se saber como era a possibilidade de fabricar papel, enfim, né? A dificuldade de registrar, e aí encontrava-se essa questão de criar katas. Vamos supor, o Nage no Kata, tem essas 15 técnicas, faz ela, isso é o Nage no Kata, aí você repassa pro outro, aí você repassa pro outro, então você tem anos e anos, gerações e gerações praticando aquela mesma coisa e não se perde. E aí dois exemplos que nem é tão longe de coisas que se perderam, é o Yamarashi, né? Porque apesar da gente saber o nome, saber quem fez, existe uma dúvida muito grande de como realmente esse golpe era executado, né? Existe dúvida de posição de mão, posição de perna, para onde era o desequilíbrio. E o outro exemplo era um golpe feito pelo Yokoyama, né? Que era chamado de Tengu Nage. E ninguém sabe que golpe é esse. Tengu é demônio, não é? É, porque ele tinha esse apelido, né? Como ele era muito grande, muito forte, bruto, ele tinha esse apelido de Oni, né? E aí tem esse registro, esse golpe atribuído a ele, chamado de Tengu Nage. Estima-se que não era nenhum golpe diferente. Alguns dizem que era uma forma de Haraigoshi, outros dizem que era uma forma de Ippon, mas na verdade ninguém sabe. Provavelmente era o Tukuyaza dele, o golpe preferido dele, e ele aplicava com maestria e deram esse apelido. E ninguém sabe, né? E assim, faz, sei lá, pouco mais de 100 anos que isso aconteceu, né? Então... É até interessante você comentar sobre papel, né? Porque realmente hoje é complicado de você encontrar registros reais, assim, do Jigoro Kano, da época, né? Você consegue muito relato, muita história, né? Mas documento mesmo é bem complicado de encontrar, né? A gente tem os oficiais, que são os livros que são atribuídos ao Jigoro Kano, né? Uhum. Mas vive surgindo uma coisinha ou outra, né? E pensar que faz pouco mais de 100 anos isso, né? Então imagina as artes marciais anteriores, né? Como você citou, os estilos de Jujutsu e tal. Então talvez fosse mais difícil ainda, né? Ter registros físicos escritos. Então, na minha opinião, o maior benefício dos katas nas artes marciais é essa questão de registrar as técnicas e passar isso de uma forma contínua, né? E aí, galera, pra gente concluir o assunto, eu queria saber de vocês por que vocês acham que o Jigoro Kano inseriu katas no judô, né? Apesar da gente discutir os benefícios e enxergar os porquês aí, talvez falar especificamente do Jigoro Kano, né? Bom, o que eu tava dando uma estudada sobre o assunto, e aí aqui tem um pouco de interpretação em cima daquilo que eu li, né? Que é basicamente energia mental e física e o Judo Kodokan. O Jigoro Kano no Energia Mental e Física, ele comenta do processo de aprendizado das artes marciais, né? Daquela coisa do tentativa e erro, de você ficar recebendo o golpe e simplesmente você aprender a partir de ficar recebendo a técnica, né? A partir de você ficar, não é apanhando, mas enfim... Entenda isso, você ouvinte aí, né? Como ele ia aplicar uma técnica, né? Ele ia lutar com alguém, se alguém melhor jogava, e nesse processo de ir caindo, você ia aprendendo a técnica ao qual você estava recebendo. E ele comentava o quanto isso era problemático para ele, né? Então, é justamente... Então, na Energia Mental e Física, ele discorre muito sobre o processo de aprendizado do treinamento físico. O que eu achei muito legal, que quando fui ler no Judo Kodokan, como que ele estabeleceu o treinamento físico do judô? Ele estabelece a partir de 2 pilares fundamentais. O kata, que é uma coisa herdada do Jujutsu, que nem o Jax comentou anteriormente, e não só a partir do kata, mas também do Handori, que ele herda justamente das 2 principais artes marciais que ele estudou, que era Tenshin-no-ryo e a Kitori-ryo. Ambas eram baseadas em Handori, enquanto que o Jujutsu era baseado em kata. E percebe que, e aí vem bastante da minha interpretação, e percebe que se ele achava ruim, uma vez que ele não achava o ideal, você ficar recebendo técnicas para aprender aquele golpe,
você ser projetado para aprender aquela técnica, eu entendo que o kata veio para completar essa lacuna que ele entendia como treinamento físico para aprendizado do judô. Então, eu vejo que ele criou o judô com o kata para que o kata e o handori formassem o pilar de treinamento físico que ele idealizava para a arte marcial. E a gente vê que dá muito certo, porque, como a gente comentou antes, né? Se o kata ele aprofunda os fundamentos do judô e você pratica o kata numa condição de combate real para que você, né, de novo, ganhe o automatismo psicológico e corporal, você internalize movimentações e técnicas, o handori é o espaço em que você evolui essas técnicas de kata dentro de um combate real e que você consiga aplicar as outras técnicas que não necessariamente compõem o kata, mas você já tem o fundamento que o kata precisava te ensinar para fazer aquilo. E é legal você trazer esse ponto de vista, Vandão, porque apesar da gente ter apresentado diversos benefícios, dá a impressão que o Jigoro Kano trouxe o kata por tradição, né? Tinha nos estilos de Jujutsu e eu pego e trago pra cá também. Não, eventualmente pode ser que ele tenha feito isso, né? Mas assim, existia uma razão educacional, assim, por trás, né? Perfeito. Traz uma visão educacional, né? Pra evitar onde uma pessoa com técnica superior ficasse subjugando alguém diretamente. E na questão do kata, não. A questão do kata vai propiciar que alguém consiga tanto aplicar as técnicas, receber as técnicas, enfim, desenvolver um aprendizado. Ele consegue visar a questão da educação, seja para alguém que não tem um vigor físico, alguma coisa assim, né? Então, numa luta sem essa visão educacional, enfim, o mais forte ou o mais habilidoso sempre vai vencer o mais fraco só vai apanhar. Então, com esses conceitos educacionais, ele consegue promover que todos aprendam a aplicar o golpe, que todos aprendam a cair, enfim. No próprio Judo Kodokan, ele já afirma que o kata compõe técnicas que não são aplicáveis no dia a dia, né? Ele já comenta de movimentos que só devem ser aplicados no kata. Então ele já sabe que nem tudo que se é feito no kata deve ser feito em handori. E outra coisa bacana que ele comenta, a gente tem katas que fala disso, a gente deve falar isso em outros episódios, ele comenta que o kata evidencia o judô como arte marcial, como uma arte de defesa contra o ataque, né? Então, é justamente o kata que, não necessariamente dessa forma, mas é justamente o kata que dá corpo ao judô como arte marcial, né? É muito interessante imaginar que o Jigoro Kano pensou nisso na hora que ele decidiu incluir o kata dentro do judô. Os katas, né? É até interessante isso que você comentou, Vandão, porque se você pratica o kata e você só conhece o nage no kata e o katame no kata, você não vai ter um conhecimento sobre o todo do judô, né? Você vai ter um conhecimento muito reduzido. E aí você talvez não compreenda o porquê que é uma arte marcial, né? Porque os outros katas, eles basicamente estão muito distantes do que é o judô competitivo hoje, né? Realmente, esses dois katas te preparam pro handori, né? Pra luta que é possível dentro do judô. Pensando aqui, né? O que seria do judô sem os katas? Sabe? Ainda assim, a minha reflexão ainda assim seria uma arte marcial, sabe? Eu acho que sim, mas muito pobre, muito limitada. Eu não sei, cara. Eu não sei se seria uma arte marcial no sentido de defesa contra o ataque, porque não é que você, por desconhecer os katas, você não consegue utilizar os golpes que a gente conhece do judô como uma defesa contra o ataque de oponentes. Entendi. Mas é justamente por ter os katas que a gente sabe que os golpes são defesas contra ataque. Eu acho que sem o kata, o judô fica com uma cara esportiva. Exatamente. Com o kata, né, com as técnicas que tem lá no kata, eu acho que evidencia o judô mais como combate, como luta, né, como autopreservação, né, deixa eu me proteger de um ataque, coisa que... defesa pessoal, né? E as técnicas que não estão no kata são um pouco pobres em relação a isso, né, trazem menos possibilidades, né, de defesa com um ataque e traz mais possibilidade para aquela prática esportiva, né? E aqui, gente, vale, né, reforçar, né, eu, pelo menos, desconheço as outras artes marciais e desconheço se existe alguma arte marcial que não possua kata. Né? Então é legal até vocês colocarem nos comentários e tal, e pontuar que isso é
é um puro achismo nosso, assim, né? Eu me arrisco a dizer nosso, no sentido de que é o kata que dá o corpo ao judô como arte marcial, né? Eu não me arrisco a dizer se de outras artes marciais que são ditas artes marciais e não possuam katas, né? Então, eu dei o exemplo do Tenshin Noryo e do Kitoryo e eu nem sei se eles têm kata, por exemplo. Eu sei que eles tinham muito Handori. Eles tinham kata também. É até importante fazer um adendo que todos esses estilos, Tenshin Shinryu, Kitoryu e os demais, eram todos Jujutsu, né? Dependente do... Até o judô é Jujutsu. É uma continuação do Jujutsu, né? Vamos dizer assim. Só fazendo uma pequena correção aqui, até depois do que o Jax comentou, de fato o Kitoryu e o Tenshin Noryo, eles têm kata. O que eu li no Judo Kodokan, e agora que o Jax estava falando eu lembrei, é que, na verdade, a prática do Handori no Kitoryu e no Tenshin Noryo, ele só começava depois do domínio do kata. Olha só, muito interessante. Mais seguro, né? Então assim, os dois katas, os dois jujutsus bases do Jigoro Kano, eles tinham kata, né? A questão que o livro comenta é que os treinos eram feitos basicamente sobre os katas, então... e não sobre Handoris, por exemplo. E o Jigoro Kano, desde o início, ele valorizava o kata e o Handori como os pilares para o treinamento físico. O Koshiki no kata é um kata importado diretamente do Kitoryu. Então o Jigoro Kano traz de uma forma integral esse kata, né? Outros katas são inspirados, mas a gente tem esse registro de que ele vem importado, ele vem direto de um estilo antigo, né? Então isso é uma comprovação de que os estilos de Jujutsu que o Jigoro Kano se baseia para criar o judô tinham katas, né? Então tem esse registro aí sólido de um kata de um estilo antigo, né? É isso aí. E para responder essa sua pergunta, Vandão, por mais que alguém tenha conhecimento de muitas artes marciais, eu acho que caberia a gente discutir sobre o que é arte marcial, né? Enfim, a gente pode deixar esse gancho para um próximo episódio, mas talvez vale discutir se existe diferença de arte marcial, de luta, de método de combate. Eu sei que existem critérios a se preencher para definir uma arte marcial, então até quem tenha conhecimento de muitas artes marciais, eu acho que para responder essa sua pergunta de se existe uma arte marcial que tenha kata ou não, a gente teria que discutir o que é arte marcial, né? Mas fica talvez um gancho aí para um próximo episódio. Então, mais uma vez fica o reforço aí da confusão que eu fiz quando eu disse que os jujutsus que o Jigoro Kano se baseou para a construção do judô não tinham kata, né? Como o Denis e o Jax comentou, tinham kata. Eu que falei groselha aí, desculpa aí, galera. Bom, gente, falamos bastante coisa sobre kata, ainda tem muito o que falar. Eu quero convidar vocês pra gente continuar falando isso em um outro episódio. Dá pra gente falar especificamente de cada kata e para que eles foram feitos ou para que eles servem. Dá pra gente conversar se as artes marciais ou se o judô pratica o kata na frequência, na constância que deveria. Enfim, tem muito mais ainda pra falar e eu já quero deixar esse convite pra gente abordar esse assunto em um outro episódio. Mas eu acho que o que a gente falou aqui foi muito interessante. A gente conseguiu identificar o porquê do kata, né? O que ele é e o porquê ele existe nas artes marciais, os benefícios, e eu achei isso interessante pra caramba. É um pouco narcisista, né? Você achar o assunto interessante pra caramba, você mesmo falando, né? Cara, eu adoro me ouvir falar, cara. Eu adoro o que eu falo. Até mesmo porque seria um sacrifício se eu não gostasse de me ouvir falar, né? Afinal de contas, né, gente? A gente tá aqui falando há quase uns 40 minutos para 1 hora, mas a gente não tem interesse zero no assunto. Bom, galera, e é isso. Esse foi o Papo Depois do Treino. Sigam a gente nas redes sociais. Os links delas vão estar no post, tá? Junto com alguns links de algumas coisas que a gente comentou ao longo do episódio e tudo mais. Se sentirem falta de algo, comenta aí com a gente pesquisa junto, a gente bate um papo legal. E é isso aí, gente. Até mais. Aquele abraço. Até o próximo Depois do Treino.
Aquele abraço. Fala galera, aqui é Wanderson falando, espero que vocês estejam todos bem. Iremos catar vocês. Essa ficou muito melhor, velho. Padum. Daqui uns 10 minutos ele vai pensar em outro e vai falar pra gravar outro, você vai ver. Nossa, essa foi... Essa foi pior do que a outra, que era do Pato Donald de kimono. Não, olha, depois dessa eu pretendo fazer mais uns 3 episódios sobre catar só pra ouvir essa piada mais vezes. Foi incrível, foi incrível. Obrigado. Segue o script, Obrigado. Denis. Assim que você conseguir se conter aí dessa piada maravilhosa. Não esquece de comentar nas redes sociais aí o que vocês acharam. Jax, qual que é o nosso Instagram? Aí você andou, não tem Instagram ainda. Ah, não tem Instagram ainda. Jax, qual que é o nosso Facebook? Cara, não tem Facebook ainda. Tem, cara, tem tudo isso, cara, tem tudo isso. Mano, você quer que eu decore os endereços, velho? Você tá de sacanagem? Galera, a gente não tem rede social, tá bom? É isso que eu quero dizer pra vocês. Mas vai ter. Acesse o nosso site, é o site, Quando pô. você estiver ouvindo. Esquece rede social. Rede social é coisa do passado, entendeu? O lance é papiro. Papiro, é moda Jigoro Kano. Siga os nossos pergaminhos. Não esquece do seu carimbo Assim como o japonês. Jigoro Kano, a gente não escreveu nada. É, exatamente. Exatamente. Pra que Tinder? Manda correio elegante, pô. A gente tem alguma rede social? Só pra constar. A gente tem, mas a gente não tem conteúdo em nenhuma delas. Tem Instagram, Facebook. A gente ainda vai meio que escolher ainda que a gente vai usar. A única que é certeza é o Instagram. É. Instagram é certeza. Mas fala de forma genérica só. É, não pergunta o endereço, mano. Você tá de sacanagem.